Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Nesta quinta-feira, hoje nós celebramos um santo muito conhecido no mundo todo, São Charbel, um santo maravilhoso. Eu convido vocês a depois conhecerem um pouco mais da sua vida, é uma vida linda. Se você procurar aí na internet, no YouTube, tem muita coisa sobre São Charbel e vale a pena conhecer esse grande santo. Hoje é quinta-feira, normalmente a igreja dedica a quinta-feira à adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, se você puder, vai aí numa capela onde tem a presença do Santíssimo Sacramento, faz o seu momento de adoração ao Senhor. Aproveita, reza por mim, eu vou rezar também por você, tá bom? Vamos ao Evangelho, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17. Mateus capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre nele a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam, e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes, e não viram. Desejaram ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, nós escutamos Jesus pregando ao povo em parábolas. Jesus usava essa ferramenta, ele contava histórias para dar lições, tentando fazer com que as pessoas pensassem e refletissem. E ele usava coisas do cotidiano, ele usava a linguagem da vida das pessoas. Então ele falava da ovelha e do pastor, porque ali certamente tinha pastores, né? Ele falava do pescador, da rede, da pesca do mar, ele falava da pitada de fermento na massa, ele falava do terreno, da semente, enfim. Ele usava coisas do cotidiano das pessoas para que elas pudessem compreender os mistérios do reino dos céus. Jesus é um maravilhoso comunicador, é um comunicador por excelência. Então ele quer se fazer compreender. Porém, hoje, os discípulos perguntam por que ele fala em parábolas. E ele fala dessa dureza de coração daqueles que, no fundo, parece que não querem entender. Sabe quando você está com o coração fechado, está com o coração endurecido, você está com o coração envenenado pela raiva, pela mágoa, pelo rancor, pelo ressentimento, e você fica cada vez mais duro, cada vez mais fechado à ação do Espírito Santo. Aí você fica arranjando tudo que é desculpa, tudo que é justificativa para que você não acolha a palavra de Deus. Sabe quando a pessoa está com muita raiva e quando você fala de perdão, parece que ela se arma e ela vem para cima, é porque você não sabe o que eu passei e tal e tudo, e já revida e já quer justificar. Mas no fundo ela sabe que o melhor seria perdoar, o melhor seria amar. Jesus está falando aqui, olha, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eu quero que eles compreendam, mas eles não querem compreender. Tem pessoas que dizem assim: Frei, o senhor quando está pregando, o senhor fala numa linguagem tão fácil, tão direta. Pois é, mas ainda tem pessoas que não entendem ou não querem entender.
Eu sou responsável por aquilo que eu digo, não somente pelo que você entende ou quer entender. Porque eu posso muito bem usar a palavra de Deus para justificar até o absurdo. Uma vez eu lembro que eu fui pregar, e era o ano da misericórdia, e a mulher disse, eu prefiro aquele Deus do Antigo Testamento que era castigador, que era justiceiro. Não entendeu nada da palavra de Deus. Nada. Ou então a pessoa diz, se Jesus não quisesse que a gente bebesse, ele não tinha multiplicado, não tinha transformado a água em vinho. Meu Deus, que absurdo. Ou então, outra vez uma pessoa me disse, Jesus no alto da cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes. O Senhor perdoe, viu? Como se ele mesmo não tivesse perdoado. Olha que absurdo. Quando o nosso coração está fechado, quando a gente não quer compreender, não tem jeito, né? Porque Deus respeita a nossa liberdade. Jesus disse, de modo que se converta e eu os cure. Para que Jesus possa nos curar, é preciso que a gente abra o nosso coração. Tantas pessoas viciadas em vários tipos de vícios, e todos os vícios são ruins, né? Pessoas viciadas no jogo, né? Nós estamos vendo, infelizmente, aqui no Brasil, pessoas que estão perdendo fortunas, às vezes tirando dos outros, por causa de jogo. Viciados na pornografia, viciados no álcool, na droga, viciados em tantas coisas que nos aprisionam, que nos levam ao inferno. Eu falo, antes de tudo, um inferno de uma vida sem sentido, uma vida sem valor. Torna a sua vida um inferno e torna a vida dos outros também um inferno. O que é um inferno? É a ausência de Deus. Então eu prefiro ficar ali alimentando aquele vício que eu sei que está me destruindo e não dou um passo, não faço nada para poder me libertar, do que de fato levar uma vida com sentido, uma vida com Deus, uma vida iluminada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje Jesus está dizendo, se você quer que eu te cure, olha aqui, de modo que se converta e eu os cure, eu preciso dar ouvidos à sua palavra, querer ver a sua ação, buscar compreender o que ele quer nos ensinar, porque senão nada vai mudar. Jesus está dizendo, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Muitas pessoas queriam ver o que vocês estão vendo e não viram. Queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Gente, nós somos privilegiados. Nós vivemos um tempo de graça, um kairos, onde nós temos tanta oportunidade de escutar a palavra de Deus, de alimentar a nossa fé, e muitas vezes a gente foge disso, a gente não quer, a gente não busca, por causa de um coração endurecido. Peçamos a Deus que cure o nosso coração e nos dê a graça de um coração manso, de um coração maleável, de um coração cheio da ação do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.